torcida tricolor, estamos começando mais um Contextualizando, um programa que já ficou tradicional, mas antes de falar até o tema, que vocês já leram aqui, porque vocês devem ter visto aí o título do vídeo, vamos lembrar que esse vídeo, assim como muitos outros, é patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que OneFootball. Quase empolgado. OneFootball, o aplicativo para você conseguir acompanhar nesse calor de matar a gente aqui tudo o que acontece no São Paulo, que está nas semifinais do Campeonato Paulista e que enfrentará o Palmeiras em busca de quebrar um tabu. E se você quiser ver tudo isso, baixe o aplicativo no link que está na descrição do vídeo. E hoje a gente vai usar esse Contextualizando para analisar algumas das contratações que o São Paulo fez recentemente, que está praticamente fechado, imaginamos, né? O plantel pode chegar um ou outro jogador, ou por troca e tal, mas principalmente os prós e contras de algumas das contratações que o São Paulo fez, inclusive o Hernanes, né? Então vamos começar com o contra das contratações que a gente considera necessárias, é bom dizer, né? Assim, a gente vê positivo, a gente vai analisar as coisas ruins das contratações boas. Vamos começar com quem? A gente vai falar das coisas ruins e boas, né? Isso. Das contratações. Mas vamos começar pela parte ruim. Sim, que fica mais fácil de contextualizar, porque agora recentemente chegou o Vitor Bueno, no último minuto ali da janela de transferências que fechava do mercado internacional pro Brasil. E aí o Vitor Bueno ele se junta, ele foi o quinto jogador que vem com um problema de ritmo de jogo, digamos assim, porque depois de Hernanes, Pato, Tietê, Vitor Bueno citado e Birubiru, o São Paulo, esses 5 jogadores, eles chegaram no São Paulo com no mínimo 3 meses para mais sem jogar. Se não me engano, foi na primeira quinzena ou no começo do mês de novembro que a maioria deles não jogou. O Tietê chegou a jogar contra o Chelsea ainda esse ano, mas assim, ele jogou acho que 80 minutos ou 70 minutos, qualquer coisa assim. E antes disso não vinha jogando, então ele jogou agora um joguinho e fazia tempo que não era relacionado, que não tinha esse ritmo de jogo. Então, lembrando que o Tietê saiu daqui embaixo, a gente só está contextualizando os pontos negativos, tá gente? Assim, depois a gente vai falar dos pontos positivos. Além desses 5, nós ainda temos o Everton, que não é culpa do São Paulo, mas ele passou por uma contusão recente, uma série de contusões, mas uma última, não vou dizer mais grave, mas que deixou ele inativo, e depois desta última contusão, ele não conseguiu ainda reeditar o futebol que o consagrou naquela passagem com a Aguirre, mesmo no Flamengo, antes de ter vindo para cá ainda, né? Quer dizer, parece que o Cuca já está olhando com ele para bons olhos, mas aí são 6 jogadores que hoje são incógnitas, quer dizer, eles têm muito nome, têm muita capacidade técnica, todos eles se encaixam no esquema do Cuca, alguns deles foram pedidos do Cuca, né, como o caso do Tietê, que foi um pedido assim, quase que uma prioridade do Cuca, mas são jogadores que estão em inatividade, são jogadores que passaram por um processo que vão precisar adquirir forma, que vão precisar adquirir confiança. Corre-se um risco deles no jogo contra o Botafogo, por exemplo, na estreia do Campeonato Brasileiro, deles não estarem 100%, deles ainda não entregarem tudo que podem, ou que ainda que façam um bom jogo, por exemplo, contra o Botafogo, que eles tenham uma dificuldade de conseguir uma sequência de bons jogos, ou uma sequência de física positiva, devido a ficar muito tempo sem jogar, principalmente os que chegaram mais recentemente. Da China, né? Exato, os que chegaram mais recentemente, no caso do Pato, no caso do o Hernanes ainda se machucou, é muito ruim isso também, porque ele já vinha de um desequilíbrio muscular, o Birubiru a mesma coisa, já vinha de um período sem jogar, se machucou também, então assim, esses jogadores talvez eles dependam de um ritmo um pouco maior. O Tietê, que chegou agora recentemente, vai ter que tirar esse período que ele não pode jogar o Campeonato Paulista para tentar se condicionar fisicamente, e o ritmo de jogo é só com jogo, e aí a gente vai ter que considerar que ele não sinta esse fator, esse problema, que, enfim, infelizmente é um bom jogador, mas não vinha sendo aproveitado na Ucrânia. E a gente está falando tudo isso, esse contextualizando é muito importante, aliás, você que puder, já clica aqui nas notificações para receber avisos, e tente compartilhar, se possível, esse vídeo com outras pessoas para que a gente possa debater. Mas a gente está fazendo isso para, de repente o Pato não rendeu num jogo, ou 2, perdeu 2, 3 gols, a galera, tem que mandar embora, e não presta, Tietê é uma desgraça. Como acontece com o Everton Felipe,
como acontece com alguns jogadores que chegam e a torcida perde a paciência muito rápido. Até a molecada. Sempre tem. Aconteceu com o Thiago Volpe. O Thiago Volpe chegou, ele teve um começo irregular, porque tem sempre uma adaptação. Tem a pré-temporada que pro goleiro é uma desgraça. Goleiro, gente, pré-temporada para goleiro é muito, muito ruim. O Vanderlei não está jogando no mesmo nível que ele costumava jogar no ano passado. Teve algumas oscilações e teve até questionamentos, porque a torcida do Santos está empolgada com a chegada do Everson. O Cássio também não estava jogando no mesmo nível que fez com que ele chegasse na seleção brasileira, não estava no mesmo nível. O problema do Thiago Volpe é que ele chegou no São Paulo, que tem o fantasma do Denis e do Sidão. São fantasmas muito grandes. Ah, não, falhou num gol, não presta, é outro Sidão do expulsado. Não, assim, não dá nem para colocar na mesma frase Sidão, Denis e Thiago Volpe, senão para colocar Thiago Volpe é muito melhor do que Denis e Sidão. É a única frase possível. Então, assim, às vezes vai ter esses jogadores todos que a gente citou. O próprio Elinho já foi taxado como um jogador ruim. E ele não é ruim. E ele não é ruim. Mas é um moleque que, às vezes, o moleque leva um pouco mais de tempo para amadurecer. Outros moleques amadurecem mais rápido. E uma coisa que a gente falou aqui. É diferente você ser jogado numa bomba, numa situação muito difícil e tal, e jogar um paulista para desenvolver o futebol e etc e tal. Então, esses jogadores que a gente citou, eles vão precisar de tempo e paciência da torcida. Em teoria, eles podem chegar e arrebentar, sair voando. Ok. Mas não que é o melhor quadro. Exato, mas não é o que dá para esperar pelo cenário disso, até porque vamos supor que o São Paulo esteja com todo o seu elenco completo para a estreia do Campeonato Brasileiro. Todo mundo está à disposição. Que a estreia acontece contra o Botafogo no sábado às 4h no Morumbi. No dia 27. Se todos estiverem à disposição, o São Paulo deve entrar em campo com o Hernanes, talvez o Tietê jogue, vai depender do Cuca, pode jogar até na lateral, enfim. Desses jogadores o Birubiru não deve jogar, o Pato certamente vai jogar. Então, assim, só aqui nós já temos 3 jogadores em setores assim, cruciais, o Hernanes no meio, o Tietê ou de volante ou na lateral, o Pato na ponta. Eu acho que vão jogar de titular são só esses, eu não acredito que o Vitor Bueno e o Tá bom hoje. Muito jogador vindo dessa circunstância. Enfim, é o Vitor Bueno e eu esqueci quem que é o outro que chegou agora. Exato, que provavelmente não deve ser titular. Enfim, falamos agora os 5 e me fugiu um deles na cabeça para construir o raciocínio. Eu estou tentando lembrar agora, mas é que agora deu um branco. Exato, mas não seja por isso. Dos 11, se os 3 jogarem voltando de contusão, tentando se readaptar, tentando entrar num momento que não é o melhor fisicamente, quase um terço do time, né? Se você excluir o goleiro, é praticamente um terço do time jogando sem a condição física ideal. Isso pesa. É diferente quando você tem só um cara que o time acaba conseguindo abraçar o cara, compensar, ele não está fisicamente inteiro nas jogadas. O Hernanes, quando jogou, quando era só ele, digamos assim, o cara que não estava 100%, não conseguiu render e o time sente isso, porque o Hernanes é um cara importante para o coletivo, o Pato vai ser o cara que o Cuca vai fazer com que ele seja um cara importante para o coletivo, o time deve girar em torno desses jogadores. Ele vai ser uma referência. Exato, o time vai girar em torno desses jogadores tecnicamente mais qualificados e se eles não estiverem bem fisicamente, é muito natural que o time sinta na hora de colocar em prática as ideias do treinador. Desses da China não, mas o Birubiru é um desses jogadores que a gente citou, não é ele que você esqueceu? Não era o Birubiru mais um, né? Era o Birubiru e o Vitor Bueno, na verdade. Tanto aqui, Birubiru e Vitor Bueno devem jogar Pato, Hernanes e Tietê. Isso. E aí, então assim, precisaremos de paciência com esses jogadores, né? Nesse começo do Campeonato Brasileiro. A gente vai ter a pausa da Copa América que vai ser muito positivo pra gente, porque a gente já vai estar com o Cuca trabalhando e a gente vai ter esses jogadores para fazer uma pré-temporada, não vou dizer decente, porque é um mês, mas é melhor do que não ter. Vai ser a primeira vez, eu acho, que a pausa vai nos favorecer. Porque toda vez que vem a pausa, eu não gosto. Depende, porque no ano passado a gente vinha bem, né, mas voltou também da pausa muito bem. São Paulo conseguiu manter uma sequência. Até o Everton. O Everton também. O Everton a gente falou aí vai do Cuca, porque o São Paulo também começou a procurar jogadores sempre ali na mesma posição. O Vitor Bueno ele joga um pouco mais pra ponta, né? Aí você vai ter o Vitor Bueno, daqui a pouco vai ter a volta do Rojas, que é outro jogador que vai precisar de um tempo porque teve uma contusão gravíssima.
Tem o Gonzalo Carneiro. O Gonzalo Carneiro também é outro que podia entrar nessa lista. O Gonzalo Carneiro não. foi, mas ele veio de uma contusão longa. Sim. E ele ainda não reeditou o futebol que se espera dele, pelo que foi observado no Uruguai. Ele ainda não jogou no nível que ele jogava lá, ainda que lá ele jogasse em times pequenos, né? Exato. Não é um time pequeno do Uruguai. Tem uma série de coisas, mas eu acho que, assim, por exemplo, para a pausa da Copa América, quando voltar, eu espero que ele esteja mais que 100%, principalmente no meio do ano. Mas, assim, então são jogadores que vão afetar aí o começo do coletivo e falando já... E o Pablo, né? O Pablo também, não teve contusão nem nada, mas assim, muita gente está cobrando do Pablo mais. Sim, e precisa ser cobrado, porque foi a contratação mais cara do São Paulo, precisa ser cobrado por isso, precisa ser cobrado para fazer gol, para entregar além do gol. Não conseguiu até agora. Ele é um cara muito esforçado. Ele é o artilheiro do time no ano, mas com míseros 4 gols. Poderia ter feito contra o Palmeiras na ida da semifinal, a bola passou muito próxima. É aquilo que se espera, porque a jogada foi positiva, a jogada foi muito boa. Ele pega a bola, ele percebe que está sozinho, ele ajeita o corpo, ele não chuta de qualquer jeito todo torto, ele ajeita o corpo, ele bate consciente, é isso que se espera do Pablo, só que se espera também que a bola entre, né? Sim, tá precisando entrar. E agora, que já deu meio que metade do vídeo, vamos falar dos pontos positivos. Se esses jogadores jogarem o que se espera dele. Primeiro ponto, e a gente tem que falar muito dessa coisa do presidente, do Leco, né? Porque uma coisa a gente não sabe, quanto custou esses jogadores. Não é que a gente não saiba os valores, a gente vai saber quanto custou se no meio do ano o São Paulo não vender um Antony e um Lisiero para falar das duas principais peças do time e das mais promissoras a preço de banana. Se a gente conseguir segurar a base até o fim do ano, então foi um investimento válido. Se a gente vender algum desses jogadores, Luan, Lisiero, Antony, Igor Gomes ou Elinho, por preço de banana, exato, aí esses jogadores foram muito caros, principalmente pelos pontos que a gente jogou aqui. São incógnitas, são jogadores que sabe-se lá se terão mercado novamente tão amplo, não sabemos como vamos... Alguns deles. Alguns deles. No caso, o Pato e o Hernandes. Então assim, é muito importante a gente saber quanto e mais, a gente saber quanto o Leco gastou, quanto ele comprometeu o orçamento do clube daqui para alguns anos, para daí a gente poder falar, valeu a pena. Mas, o pessoal que estava criticando o presidente, bem ou mal, e o Raí também, as contratações foram feitas, as promessas feitas para o Cuca estão sendo cumpridas, não sabemos ainda o custo, então eu não vou criticar nesse momento o Leco, mas eu vou deixar uma desconfiança muito grande, porque tenho medo do quanto isso custará a médio prazo. Exato. A médio prazo. Até curto prazo. Até curto prazo. Se chegar no final do ano, São Paulo mantiver a base, como o Raí prometeu, que às vezes o Raí promete e nem sempre a coisa funciona como ele falou, isso me preocupa, mas se ele conseguir manter o São Paulo, independente dos resultados, mas que aconteceu alguma catástrofe, está no caminho certo e fez. Então vamos falar agora dos pontos positivos. Primeiro começando pelo Tietê. O Tietê é o jogador que o Cuca queria, porque ele é um volante que tem quase características de meia, tem muita capacidade de sair com a bola, tem uma capacidade boa de passe. É um volante que a gente só tem o Lisiero, só o Lisiero. Características. É um cara que tem, a gente chegou a falar isso na live de terça, é um cara que tem facilidade para bater na bola com as duas pernas, é um cara que tem facilidade, um volante para chegar na frente, para finalizar de média distância. Bola parada. Para ter uma bola parada, que tem sido um problema muito grande para o São Paulo, mesmo com o Hernandes, quem diria. Pode revezar com o Hudson na lateral, o Hudson na lateral, cansou, versátil, troca. Jogador muito versátil, então assim, a contratação do Tietê, tecnicamente falando, ela é muito boa. Se ele jogar o que ele jogou no Palmeiras antes da baixa dele, ele e jogando com o Cuca, que o Cuca tem essa confiança, os dois têm uma... Porque às vezes a confiança no técnico pesa muito. Então o Tietê, ela é tecnicamente muito boa, custou um dinheiro assim que a gente, como a gente falou agora, esperamos que não comprometa outros jogadores ou um orçamento no fim do ano, que o São Paulo dê passos atrás nessa caminhada de tentar parar com uma dívida que comprometa o clube. Não vai zerar, isso não vai acontecer, mas ela tem que ser no mínimo administrável, ela tem que ser no mínimo não comprometedora. É administrável pelo próximo presidente aí. Administrável pelo clube. O clube tem que saber lidar com ela no ano sem falar, putz, vai ter que vender tanto. Não podemos vender a base toda. Exato. O Hernandes não precisa falar. O Hernandes, só o que ele jogou naquele ano que salvou a gente
do rebaixamento. E até porque quando veio, também era uma carência do elenco. O São Paulo supriu uma carência. Tem outros jogadores, e aí a gente pode citar o Pablo e o Thiago Volpi, que quando vieram também para suprir carências no elenco, e aí já entra um pouco da nossa opinião. O Thiago Volpi eu acho que é unânime, o São Paulo precisava de um goleiro, era urgente isso. E agora o Thiago Volpi, depois de um começo irregular, está mostrando, ainda que ele seja... Vou repetir aqui uma coisa que eu e o Gabriel falamos várias vezes. Ele é espalhafatoso, estava no pacote, tipo, ele lembra muito, mas melhor, o Ronaldo do Corinthians da década de 90 lá, assim, no sentido de pular em bolas que não é necessário pular. O Ronaldo não era um goleiro ruim. A contratação do Thiago Volpi, acho que é indiscutível a necessidade de São Paulo. O Pablo também era indiscutível que o São Paulo precisava de um centroavante. Não dava para jogar com o Diego Souza, não dava. Mas foi artilheiro do time novo. Muito, muito pouco. O Pablo é o artilheiro atual e é muito pouco e a gente está cobrando ele. Assim como o Pablo, exato, nesse momento está devendo pelo que foi pago por ele. Só que era um jogador que precisava ser trazido, um jogador desse porte que o São Paulo precisava. E mais, hein? Uma contratação cara e por isso ele será cobrado para que entregue o que foi pago nele. Mas uma diferença do Pablo, para todo mundo, nasceu o cara tem um filho. Não, então, aí a entrega, a dedicação do cara. O que entrega, além de ficar esperando que a bola sobre para ele empurrar pro gol, enfim, foi, de novo, uma boa contratação. A do Birubiru, pelos moldes que veio, ele saiu lá da China, não é um jogador que vem com luvas caras, como por exemplo será o Pato, já falaremos dele muito rapidamente porque está acabando o vídeo, mas a contratação do Birubiru para compor elenco, também foi positiva. Muito boa. Não foram positivas, aí só pra gente entrar no pacote de contratações, que eu acho que é também um pouco do intuito do vídeo. Léo Pelé... Não acrescenta quase nada. E ainda tem essa possível volta do Júnior Tavares, que a gente nem vai falar agora. Não teria trazido. O William Farias menos ainda. O William Farias é inexplicável. É inexplicável, eu não consigo entender o que foi fazer lá. Não agrega nada. Podia ter entrado naquele jogo do Palmeiras. É melhor do que o Brenner. Melhor que o Brenner naquela condição de jogo, como volante contra o Palmeiras. Exato. E naquele momento. Bancar o resto do Everton Felipe também, não sei se era para trazer. Não sei, não era para trazer. Dizem que o Everton Felipe treina muito bem, ele está começando a se desenvolver, mas ainda é muito pouco. É um investimento que depois de todos esses que nós fizemos, naquele momento da compra não se justificava, entendeu? Então esses foram os negativos, mas se você analisar a quantidade de contratações que o São Paulo fez... E o Hudson jogando lateral com a possibilidade do Tietê, São Paulo pode resolver um problema crônico. A grande questão do São Paulo esse ano, em termos de contratações, foi que não atacou todos os problemas. Por exemplo, a lateral direita. O São Paulo tinha o Bruno Pérez, que já não vinha rendendo e que quando chegou já não deveria ter sido contratado como lateral. Aí o São Paulo trouxe o Igor Vinícius, que era claramente uma aposta, nós falamos isso quando trouxe o Igor Vinícius. Não tem problema trazer o Igor Vinícius. O problema é você trazer o Igor Vinícius e achar que ele vai resolver o problema da lateral direita. Isso não pode. E o São Paulo não correu atrás de um lateral direito. A mesma coisa o Léo. O Léo está num nível até abaixo do Reinaldo. Por incrível que pareça. Eles competem ali. Cada um é melhor no mês, porque eles são muito irregulares. O Léo entrega muito pouco. Não em irregularidade, ele mantém o padrão dele, só que é muito pouco. É muito pouco. E aí do restante, para resumir, a maioria das contratações do São Paulo foram bem feitas. Tietê, falamos dele, falar um pouco do Pato. Tecnicamente, ninguém discute o Pato. Cara, tecnicamente... Ninguém nunca discutiu ele tecnicamente. O que se discute um cara chega nesse momento do São Paulo, eliminado por Talheres, teremos agora o Campeonato Paulista, não sabemos o que vai dar, mas no momento que ele chegou, era um jogo contra o Ituano, em que as coisas ainda não estavam tão bonitas assim. Palmeiras é favorito, vamos lembrar. Sim, e assim, ele chega no momento em que ele vai ser uma referência do clube. Ele vai ser uma referência em tudo, não só técnica. E ele nunca foi essa referência em lugar nenhum, ou melhor, ele nunca soube carregar essa responsabilidade em lugar nenhum. Aliás, uma revista espanhola, não que isso signifique muita coisa, mas tratou ele como um jogador que não atingiu o potencial que tinha no início da carreira. E todos sabemos disso. Em 30 anos, mesmo na passagem do São Paulo, ele não era o cara do time, ele não decidiu jogos grandes, nunca fez isso, e nós o contratamos para, a partir de 2020, ganhar quase R$1 milhão por mês, esperando que ele faça isso. É uma aposta muito alta. O São Paulo está apostando que ele vai fazer isso pela primeira vez na vida. Tecnicamente, ele tem condições. Tecnicamente, ele sempre teve essa condição, só que ele nunca mostrou isso na carreira. Ele sempre teve essa condição. E na entrevista que foi feita,
E que fique muito claro, tá, gente? Ele chegou a conversar com o Felipão, o PVC apurou isso. Essa paixão pelo São Paulo, ele teve uma identificação com o São Paulo, inegável, mas ele pensou em ir pro Palmeiras para aproveitar o Felipão. Isso aconteceu. Mas o Pato tem condições técnicas e as pessoas estão apostando porque ele parece ter atingido uma maturidade nesse momento. Ele tem desejos que ele nunca teve, ele não quer mais pisar no tapete do Oscar, ele quer ir para a Copa do Mundo. Já é um desejo mais... E aí, falta um minuto para a gente fechar o Vitor Bueno. O Vitor Bueno surgiu muito bem no Santos. É um jogador que jogava, acho que um pouco mais para a ponta direita, se eu não estou enganado. Ele teve uma... Ele não é muito. Não lembro dele tendo grande destaque para ele. Ele era mais da ponta direita caindo para dentro, mas sempre saindo da direita. Ou, eventualmente, da esquerda, mas muito pouco, quase sempre da direita. Ele teve uma condição muito séria. Desde então, ele nunca mais jogou bola. A mesma coisa quando ele foi para a Ucrânia, não estava sendo aproveitado em nada na Ucrânia. Lembra muito do Daniel. Um pouco. Nós trouxemos apostando que ele vai render. Enfim. É uma aposta. Se funcionar nas mãos do Cuca... Gente, vamos lembrar. Agora é Cuca. Então, alguns jogadores que a gente tem... não rende. Às vezes com um técnico diferente, alguns jogadores que não rendiam com o Dorival rendiam com a Aguirre, alguns jogadores que não rendiam com o Rogério renderam com o Dorival. Assim é um ciclo e a gente vai. Esse é um dos melhores elencos do São Paulo, ainda não é bom, como nós tem carências. Veremos como ele vai ser, como acontecerão as coisas no meio do ano, com saídas, reposições e afins. Mas hoje, na gravação deste vídeo, é um dos melhores elencos do São Paulo na década. Veremos como o São Paulo vai se sair em competições importantes, até porque não terá um calendário tão pesado assim, só terá 2 competições a partir de abril. Então é isso, galera. Gostaram do vídeo? Curtam, compartilhem e, mais importante, deixem nos comentários o que vocês acham de um jogador, de outro. Nós leremos Nós leremos tudo e vamos debater aqui, que isso é muito importante. A gente volta agora no vídeo do jogo. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo!